E aí, turma do canal PSI, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse daqui você está vendo a nova tela do Photoshop CC 2019 e nesse vídeo eu vou mostrar as 9 funções, implementos que a Adobe colocou e que eu mais curti. Portanto, acompanhe até o final porque você vai aprender muita coisa diferente. Essa daqui então é a tela de bem-vindos. O que a gente tem de novo é um tour que a Adobe colocou aqui que você pode clicar e ir aprendendo como que funciona cada parte. Você vê, a gente já tem uma imagem aqui, as camadas, ok? Muito legal a montagem inclusive. E ela vai mostrando através desses balãozinhos de diálogos por onde que você deve começar. Veja bem, ó, bem-vindo ao Photoshop, estamos contentes por ter você aqui. Ou melhor, por você estar aqui. Nesse tour mostraremos o aplicativo e ajudaremos você a explorar o poder do Photoshop. Você vai passando aqui em próximo e vai entendendo aonde fica cada painel, enfim, é algo bem legal para você que está iniciando no Photoshop. Mas eu vou fechar aqui porque as minhas anotações começam pela seguinte questão. Vamos criar um novo arquivo normal aqui tudo igual. Ó, um arquivo de tela Full HD, ok? Number 1, a inversão de comandos que simplifica o desfazer e o refazer de uma ação no Photoshop. Quer ver? Por exemplo, criar uma nova camada, pegar a ferramenta pincel, a cor preta mesmo, ok, só vou dar um clique aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Lembra que para a gente desfazer uma ação ou várias ações, a gente apertava Ctrl Alt Z no Photoshop em todas as versões anteriores. Agora basta você apertar Ctrl Z que você voltará quantas ações você quiser. Ele simplificou e alterou com o Ctrl Alt Z. Então em todos os outros vídeos aqui no canal, todas as vezes que eu já falei Ctrl Alt Z, a partir desse momento, se você estiver utilizando o CC 2019, basta dar um Ctrl Z como nos demais programas. E no Ctrl Shift Z você refaz quantas ações você quiser. Vai ser um pouco confuso no início porque muita coisa a gente já gravou, né, com esse sistema do Ctrl Alt Z, mas é algo que simplifica, então a gente pode se acostumar, certeza que no futuro próximo a gente já estará completamente adaptado a essa função. Meus amigos, agora você poderá aumentar e diminuir qualquer tipo de objeto sem distorção e sem precisar utilizar uma tecla de atalho. Ó, vou excluir essa nova camada, criar uma outra aqui novamente, aumentar o tamanho, clicar, beleza, eu tenho uma camada aqui com este pincel. Se eu apertar Ctrl T, surgirá essa nova opção. Se ela estiver habilitada, você apenas pode vir aqui, ó, eu não estou apertando tecla de atalho nenhuma. Dessa forma ele está limitando para que todas as proporções sejam mantidas independente do tamanho para onde que eu aumente. Olha só, se eu aumentar para cá também, ele vai manter as proporções e não vai alargar nem achatar. Caso você queira alargar e achatar por algum motivo que eu não sei o qual, mas se você precisar, pressiona a tecla Shift e daí você consegue achatar da maneira que você quiser. Ou deselecione essa opção aqui em cima, legal? Se você pressionar novamente, verá lá que ele será ajustado ao tamanho original, à proporção original daquele objeto. E você poderá aumentar e diminuir sem o auxílio de nenhuma tecla de atalho. Number 3. Olha, uma coisa que o Photoshop desburocratizou, digamos assim, nessa nova versão CC 2019. Antes a gente precisava dar um OK, um Enter, caso, por exemplo, ó, eu estou fazendo a questão do aumento e diminuição dessa forma aqui, desse pincel na verdade. Se eu clicasse, por exemplo, em qualquer outra ferramenta e continuasse dando sequência, ele aparecia uma caixinha de diálogo perguntando: você realmente deseja fazer essa alteração? Você tinha que apertar sim ou não. Agora, no CC 2019, veja que é muito mais rápido essa questão. Eu estou aumentando aqui, se eu clicar para fora, por exemplo, já confirmou. Não preciso ir até a barra de propriedades, confirmar lá, ou aparecer aquele balãozinho de diálogo e confirmar. Muito mais rápido nessa nova versão CC 2019. Clicou aqui e continuou a edição. Number 4. A questão dos textos. Algo que também simplificou bastante. Vamos criar uma nova camada. Pegar a ferramenta texto. Aqui ó, se veja, eu já estou com uma fonte, com um tamanho. Vou até colocar uma cor aqui diferente. Apenas para diferenciar aqui do exemplo. Primeira coisa, quando você clicar, automaticamente o Photoshop já vai gerar um texto fictício para você ver como é que está. Ó, por exemplo, ó, aparece lá, Lauren Ibsen, ok, você já pode começar a digitar seu título. Isso daqui não tinha nas outras versões, você já consegue mais ou menos verificar. Tanto desta forma, como por exemplo, se você criar uma caixa delimitadora de texto, também funcionará da mesma maneira. Ó, por exemplo, clicou, arrastou aqui.
Olha lá, ele já manda um texto fictício, você pode começar a digitar o que for necessário na sua arte. Aí basta você alterar a fonte que você desejar, né? Vou colocar aqui qualquer uma como exemplo. E nessa mesma posição tem algo muito interessante. Por exemplo, você está lá modificando qualquer coisa aqui, você não precisa pegar a ferramenta texto para daí clicar e alterar. Com a ferramenta mover mesmo, dá 2 cliques no texto, você rapidamente já consegue alterar o que estava escrito. Ó, e não precisa vir na barra de propriedades para confirmar e tal, basta clicar para fora, já está feita a alteração. Essas alterações todas que eu estou mostrando aqui no início desse top 9 são questões que agilizam muito o nosso trabalho no Photoshop. Bem legal. Ó, eu já estava quase apertando Ctrl Alt Z, então Ctrl Z já volta. Number 5. Olha só, turma, agora a gente tem uma outra opção de alinhamento que vai ajudar muito também. Criando uma nova camada aqui, vou criar uma nova camada para cada pontinho de ponteiro de pincel que eu vou aplicar aqui. Ó. Diminuir um pouco o tamanho, ó, clicar um aqui. Criar uma nova camada, outro aqui, por exemplo, uma nova camada, outro aqui. Veja que eu estou de maneira proposital, eu não estou alinhando tanto aqui, ó, o espaçamento entre um e o outro e o alinhamento deles de maneira horizontal e vertical. Agora eu vou selecionar todas as camadas pressionando Shift, ferramenta mover, e veja que aqui em cima a gente tem 2 novas opções de alinhamento: a distribuir verticalmente e a distribuir horizontalmente. Veja que ele não está com o mesmo intervalo. Deixa eu deixar até aqui, ó, mais explícito isso. Se eu selecionar agora todas as camadas, eu vou ter o mesmo espaçamento entre todas elas só clicar nessa opção. Olha só, muito automático, né? E dessa forma eu consegui ajustar, por exemplo, você veja que eu consegui fazer um equilíbrio entre o espaçamento vertical também. E caso eu queira todas elas em linha reta, eu venho aqui em alinhar centros verticais, ok. Beleza? Olha só que legal essa questão de espaçamento. Ficou muito mais simples, digamos, ó, que tá tudo aqui, só que eu quero que todas sejam o mesmo espaçamento. Então eu venho aqui, seleciono todas, rapidamente tenho tudo resolvido. Number 6, uma integração muito legal e completa do Adobe Color Wheel que nos ajuda a escolher e combinar as melhores paletas de cores para nossas artes. Bom, de maneira externa, né, a gente acessava o site da Adobe Color Wheel e fazia a seleção da paleta de cores. Mas agora você pode vir em janela, extensões, temas do Adobe Color, e aqui você pode utilizar da mesma forma que você utilizava lá, ó, combinações análogas, monocromáticas, tríade, complementar, composta, sombras, personalizado, enfim. Recomendo, se você não conhece o Adobe Color Wheel, recomendo buscar maiores informações. É muito legal para você utilizar, caso você tenha dúvida quais cores utilizar. Se tem uma cor base inicial, por exemplo, eu tenho um azul aqui, eu quero utilizar uma cor composta. Digamos que aqui, ó, cor principal, eu venho, busco o azul que eu desejava utilizar. Esse daqui, ó, por exemplo. E essas outras demais cores combinam e eu posso utilizar na minha arte. Por exemplo, eu quero tornar essa cor aqui ativa para mim utilizar aqui embaixo. Clique para definir a cor ativa, ok. Pego a ferramenta lata de tinta, por exemplo, na camada plano de fundo, aplico, já tenho lá a cor. Por exemplo, aqui, ó, selecionando essa forma de baixo aqui, eu vou querer pintar de uma outra cor. Por exemplo, essa mais fortinha aqui, eu posso também definir aqui embaixo. Pego, altero lá. Ou melhor ainda, ó, você pode mandar todas essas cores para adicionar uma amostra na sua biblioteca. Aqui embaixo, ó, clicando nesse maisinho. Aqui embaixo, ó, já apareceu aqui, está um pouquinho oculto. Deixa eu fechar essa outra guia. Aqui, ó, legal, cliquei 2 vezes. Então, ó, de maneira mais rápida ainda, eu já posso, apenas clicando aqui, eu já altero a cor da forma. Legal? Aqui acredito que nos pincéis não consigo fazer dessa maneira, não mesmo. Só que eu altero aqui a cor, né, em destaque, a cor ativa. Então eu posso pegar aqui a ferramenta lata de tinta mesmo, ver qual que é esse aqui, vir aqui e clicar, ok? Com textos funciona que nem com forma, ó. Se basta selecionar o texto, vir aqui na amostra, clicar, já está lá a cor aplicada. Aí você pode salvar também seu tema, caso você queira salvar essa paleta, você vem aqui, dá um nome, clica em salvar, você já estará aqui, ó, seus temas, você pode explorar temas que já foram criados e são mais populares lá no Adobe Color Wheel, que tem as minhas avaliações, os mais utilizados, enfim. Você pode buscar temas já prontos aqui também.
Clicando aqui, ó, editar tema, ou caso você pode adicionar os seus favoritos, adicionar amostras, ó. Eu já tenho o tema aqui para utilizar, as cores prontas e manda ver. Number 7, ó, vamos abrir aqui uma outra imagem qualquer aqui, que eu baixei de uma praça. Abrir no Adobe Photoshop, ok, né? E aqui, por exemplo, de uma textura de um sol, apenas para mostrar. Ok, Ctrl A, Ctrl C, vim aqui, Ctrl V. Show! Aqui, nas questões dos modos de mesclagem, a gente não precisa aplicar o modo de mesclagem para ver. Agora a gente já tem uma pré-visualização sem aplicar. Ó que legal, basta você passar no mouse, a gente já tem uma pré-visualização. Novidade também da versão CC 2019. Mais uma, né, que vem para agilizar aí durante a nossa edição. Olha, aumentando sem pressionar nenhuma tecla de atalho, né? Dando um Enter aqui, eu já tenho aplicado minha textura extra. Number 8, um novo preenchimento com reconhecimento de conteúdo. Antes, quando você queria preencher de maneira automática, remover algo da imagem, por exemplo, vamos tentar remover esse cara aqui da imagem, ele está meio complexo, ó, porque ele está entre duas árvores, que são duas cores bem distintas das demais cores aqui. Tá pegando tanto um trecho da grama quanto um trecho aqui da calçada. A gente fazia da seguinte forma, né? Ferramenta laço, selecionava o camarada aqui. Bom, vamos ignorar a sombra dele aqui apenas para ilustrar nesse exemplo. Olha só, pegando ele aqui, o que a gente fazia? Podia dar um Shift F5, né? Ou clicar com o botão direito do mouse, preencher, escolhia aqui, ó, sensível a conteúdo, dava um OK e eliminava desta forma. Veja que, ó, ele elimina, só que fica alguns defeitos bem gritantes, principalmente quando a área não é muito uniforme. Deixa eu dar aqui um Ctrl Z apenas, ó, Ctrl D para tirar a edição. Eu vou fazer de duas maneiras para você ver como é que fica, né, da forma antiga e com essa nova ferramenta que implementar no Photoshop. Então deixa eu fazer novamente aqui, apenas para ter o molde. Correto, né? Maneira antiga, ó, preencher. Ok, ainda ficou pior, ó, que acho que pegou um trechinho da árvore, mas enfim, Ctrl D para tirar a edição. Vou duplicar aqui novamente a camada original e agora eu vou fazer da nova, utilizando a nova ferramenta do Photoshop. Faço a seleção igualmente. Beleza, seleção feita. Agora você vem no menu editar e utiliza essa função, ó, preenchimento com reconhecimento de conteúdo. Novíssima no CC 2019. Você pode inclusive colocar uma tecla de atalho depois para ela caso desejar. Olha só, como funciona. Automaticamente ela já é muito melhor. Você consegue ver uma pré-visualização. Veja como que ele removeu o cara aqui de uma maneira muito melhor já. Só que você consegue, por exemplo, tirar partes da imagem que não são necessárias para preencher essa outra aqui. O que o Photoshop faz? Ele busca conhecer toda a imagem e utilizando segmentos, pedaços de cada parte da imagem, ele preenche o restante que você quis selecionar. Então, por exemplo, nessa área aqui que é composta por grama e calçada, a gente não precisa, por exemplo, dessa parte aqui de cima. Então eu posso clicar aqui, ó, no maisinho, aumentar o tamanho aqui do meu pincel. Posso ver no tamanho aqui, por exemplo. Na verdade no menos, né? Para subtrair, eu não quero essa parte. Você veja que quando a gente vai clicando, automaticamente aqui já vai mostrando como que vai se tornando, né, esse preenchimento. Veja que a gente eliminando informações que não precisa para preencher essa área, o Photoshop entende melhor o que a gente quer fazer. Caso você tenha feito algo que o Photoshop não entenda legal, você pode dar um Ctrl Z e voltar na sua ação. Veja como que aqui já está bem legal e bem mais fácil de você preparar utilizando as outras ferramentas para o acabamento. A gente eliminou áreas que o Photoshop não precisaria pegar, como por exemplo o céu, essas demais árvores e esses outros elementos, pessoas que estão lá no fundo. Digamos que a gente simplificou o trabalho do Photoshop. A gente diz, ó, essa parte não precisa você pegar para preencher o restante aqui. Ainda melhor, ó, tirando essas outras pessoas que estão aqui. Talvez essa árvore também, não. Ó, veja que aqui tá legal. Posso, a partir do momento que você gostou, pode dar um OK. Mas você pode ainda alterar essa questão aqui, ó, adaptação de cores. O padrão alta, ele pega ainda mais cores e faz essa mesclagem muito alta. Vai ficar muito, acho que forte. Não fica legal. Vamos ver o nada ou o padrão. Vou deixar no padrão mesmo, que fica mais natural.
E a adaptação de rotação também, ó, porque se veja que aqui não está reto, ela tem uma pequena inclinaçãozinha. Ele está como nada, se a gente colocar como baixa, provavelmente ele vai ajustar essa parte aqui, ó, foi exatamente o que fez. Só que ele acabou pegando um pedacinho do banco e clonando aqui do lado. Vamos ver se a gente eliminar o banco, aqui na nossa prévia, a gente consegue eliminar ali também. Consegue, só que ele pega uma árvore e coloca no meio, ó. Não vai ficar legal, né? Ó, era exatamente aquela árvore que estava aqui mais no canto. Bom, não ficou legal. Então o que eu vou fazer? Voltar. Não tem problema, Ctrl Z neles. Vamos ver com a adaptação de rotação média. Veja que ele deu uma inclinaçãozinha ainda maior e fez como se fosse um morrinho e tivesse aqui. O Photoshop, de maneira inteligente, ele vai criando para você. Mas eu vou deixar nada aqui também, que isso daqui a gente pode refazer com outras ferramentas posteriormente. E o modo de saída, por exemplo, você pode aplicar toda essa edição que a gente fez aqui numa nova camada. Eu acho melhor que fica mais editável. Então, por exemplo, dando um OK, Ctrl D para tirar a seleção. Deixa eu remover essa imagem aqui de baixo. Na verdade, colocar aqui numa mesma camada. Então, ó, turma, essa daqui era a imagem original. Essa daqui com o método antigo de preenchimento automático e com o novo método. Veja como ficou muito melhor. Mesmo numa área bem difícil de fazer a remoção. Método antigo e o novo método. Daí aqui basta você pegar as outras ferramentas de correção, né? Por exemplo, ferramenta de correção. Vir aqui, pegar essa imagem. Opa, pera lá. Pegar aqui. Posso unificar essas duas se eu quiser, né? Para poder continuar a edição. E a gente vai corrigindo, né? Ou a ferramenta carimbo também é muito boa para essa questão. Bom, claro, apenas um exemplo rápido. Aqui você poderá fazer com muito mais calma e tal. Mas veja como que a gente conseguiu eliminar de uma maneira muito mais legal e mais rápida com essa nova função. Outra coisa muito legal que eu vou criar aqui é a Number 9. Criando um novo arquivo. Criando aqui, ó, personalizado, ok? Pode ser aqui desse tamanho. A gente tem, com a função aqui, ó, no pincel, a gente tem a nova função simetria para pintura que você encontra na barra de propriedades, logo aqui em cima. Olha, ativando ela, você pode escolher um eixo de como que será a simetria, por exemplo, vertical. Agora você, meu amigo, ó, confirmar aqui, pegar a ferramenta pincel na cor preta aqui, ou escolher rosinha aqui mesmo. Diminuir aqui o tamanho do pincel. Você, meu amigo, que não consegue, por exemplo, criar um coração exato, veja só agora, ó. Ah, moleque, não saiu muito bom, eu tô com o mouse, né? Mas entendeu a questão aqui, ó, tudo que você criar, ele será espelhado verticalmente, porque eu escolhi que ele fosse espelhado de maneira vertical, horizontal, eixo duplo, enfim, várias formas aqui. Por exemplo, ó, deixa eu até dar um Ctrl Z, voltar aqui, eliminar, ok. Esse aqui, ó, mandala, por exemplo, com 5, 6 segmentos, ó. Então, confirmar. Então, tudo que eu fizer num segmento será aplicado no outro. E pode criar backgrounds muito legais aqui também, ó. Pegar outra cor, um cinza mesmo. Por exemplo, ó. Tudo que eu criei num foi aplicado no outro, ó. Veja que legal. Claro que eu tô com o mouse, que se eu tivesse com a mesa digitalizadora ficaria ainda mais legal. Mas, por exemplo... Enfim, tô criando qualquer coisa aqui que tá vindo na minha mente. Consegue imaginar a infinidade de opções que você consegue fazer com essa ferramenta aqui, meu amigo? A gente pode fazer tutoriais muito legais, muito avançados para criar imagens, artes, fundo para banners. Vai ficar muito legal, essa ferramenta será muito útil, e principalmente para quem trabalha, utiliza muito a ferramenta pincel para editar, criar ilustrações no Photoshop. Por exemplo, deixa eu criar um novo documento aqui, rapidão. Por exemplo, vou pegar aqui um eixo vertical. Um exemplo bem rápido e bem tosco, né? Lembrando novamente que eu tô aqui com o pincel. Mas digamos aqui, ó, tô pegando aqui como se estivesse criando um personagem aqui, ó. Nossa, nada a ver, deixa eu voltar. Nossa, nada a ver, deixa eu voltar de novo. Aí, agora ficou mais apresentável.
Aí, ó, meus amigos, curtiram meu desenho com o mouse? Enfim, quem é ilustrador, isso daqui tá borbulhando a mente já de como que será útil essa função. Claro, a gente podia espelhar no Photoshop, mas veja como é muito mais prático isso agora. E eu já pensei aqui alguns modelos de tutoriais, inclusive para a gente criar fundos de background e tal. Enfim, aqui apenas exemplos básicos, mas que a gente poderá trabalhar muito daqui para frente. Muito legal essa implementação, Adobe, parabéns! E esse foi o Top 9 com as 9 melhores funções que, na minha opinião, foram implementadas nessa nova versão. Posso fazer um vídeo mais específico mostrando todas as demais caso vocês curtirem. E também tutoriais específicos de cada ferramenta que você achou interessante que foi implementada nessa nova versão. Deixe aqui embaixo nos comentários, fale qual ferramenta você quer explorar melhor, a gente pode entrar em detalhes aqui nos próximos vídeos do canal PSI. Muito obrigado, turma, valeu pela atenção, que falou foi o Alisson, eu te aguardo nos próximos vídeos.